e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar, para esconder dos midianitas. Versículo 12. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso, ou varão valoroso, como algumas traduções. Irmãos, aqui nós estamos diante de duas frases muito importantes. A primeira é uma frase profética: o Senhor é contigo. O segundo é uma avaliação, porque você observa que o anjo primeiro, ele observou Gideão, e depois ele declarou que o Senhor é contigo, varão valoroso. Varão valoroso significa um homem de valor, uma pessoa de valor. Valores esses que são segundo a palavra de Deus. Se você observar, isso aqui já não é uma palavra somente para mim tomar posse, mas é algo que Deus procura em mim para fazer algo para o reino dele, para ele poder me usar em um propósito seu. Entenda isso aqui: todas as pessoas que foram usadas por Deus para um propósito eram pessoas que carregavam um valor com ela. E é muito interessante entender que a própria Bíblia, o livro milenar, a Bíblia, ele nos ensina a ser uma pessoa que tem esses atributos, essas características de valor para sermos usados por Deus. Mas vamos aqui para o primeiro ponto, que diz: o Senhor é contigo. Irmãos, isso aqui é muito... Tu tem que tomar posse disso, porque quando Deus, ele declara para mim e para você que ele é comigo, que ele é contigo, isso aqui não é uma possibilidade de vitória, isso aqui não é uma possibilidade de resultado positivo, mas sim uma certeza, porque o Senhor, ele é contigo, e o Senhor, ele tem todo o poder, toda a autoridade. A palavra vai dizer que agindo ele, ninguém pode impedir, ninguém pode revogar. Ou seja, se ele está te dizendo nesta noite que ele é contigo, vai com tudo, porque uma coisa é certa: a vitória é certa na tua vida, porque o Senhor está contigo. Ele está dizendo na palavra aqui, foi louvado aqui, né, sobre o Salmo 23, e é interessante você observar que o Salmo, ele diz, pelo menos na versão mais conhecida, diz: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porém, a versão que foi louvada aqui, né, que até a NVI também traz essa versão, diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Só que fica melhor ainda, porque se tu for no original da palavra, vai estar algo relacionado com o amigo íntimo presente. Numa versão mais próxima do original vai dizer: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Observe isso aqui: o texto está dizendo que no momento alegre, ele não vai te faltar. No momento da bonança, ele não vai te faltar. No momento de festa, de alegria, de prosperidade, de resultados positivos, ele não vai te faltar. Mas o melhor, no momento de tristeza, de luto, de porta fechada, de deserto, de vale, ele também não vai faltar, porque ele está contigo. Então, se a porta está fechada, ele está contigo. Se a enfermidade chegou, ele está contigo. Tu tem que ter essa certeza essa noite, porque é a palavra, é o tema que foi escolhido. O Senhor é contigo em todos os momentos. Se ele é contigo, é garantia de vitória. Você tem que ter essa certeza, porque Gideão, ele recebeu esta palavra, só que ele questionou: se o Senhor é comigo, por que nós estamos neste ambiente? Por que está acontecendo tudo isso? Por que estão passando por essa crise? Por quê? Porque ele estava inserido num contexto muito conhecido, que é o período dos juízes. O que acontecia? Deus, ele abençoava o povo, só que o povo se inclinava para a idolatria, e Deus entregava eles na mão do exército inimigo. E aqui ele vem de uma trajetória onde o povo estava sendo oprimido por um exército inimigo há 20 anos. Aí Deus usa Baraque, Débora e Israel. Aí liberta o povo. Aí o povo agora é abençoado por 40 anos. E novamente volta para a idolatria. E agora está sendo oprimido por 7 anos pelo midianita. Tudo que eles semeavam na hora de colher, o exército inimigo vinha e tomava. É nesse contexto que Gideão está inserido, e por isso ele começa a questionar. Só que ele não entendeu. Deus está falando: ó, daqui para frente eu sou contigo. Isso é a garantia, é a certeza. É para você não duvidar. Porque no texto atrás mesmo, onde Baraque ele duvidou disso,
nós entrarmos no ponto que nós queremos entrar, você entender isso nesta noite. O Senhor, Ele é contigo. Independente do cenário que você está inserido, independente do que a ótica humana está te mostrando, o teu Deus é maior do que qualquer coisa que venha se levantar. O exército inimigo pode ser até maior, humanamente falando, do que você, mas não do que o seu Deus. Irmãos, a visão do cristão ela tem que ser diferenciada, porque vai fazer toda a diferença na tua vida. Você, quando tem a certeza que Deus está contigo, aquilo que as pessoas estão vendo derrota, estão vendo o fim, estão pensando em desistir, em parar, em retroceder, você vai ver vitória e já começar a pensar no que você vai receber depois de passar por esse processo. Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia vai falar que por 39 dias o exército liderado por Saul está oprimido, reprimido por causa de um homem, a qual eles denominavam que era um gigante, que estava afrontando a Deus e o povo de Deus, o exército de Deus, ali de Israel. O homem todo dia, o texto fala que todo dia à tarde ele vinha, falava as mesmas coisas, e aquilo foi motivo para paralisar o exército liderado por Saul. Porém, o texto vai dizer que neste mesmo cenário, no 40º dia, chega Davi. Davi ele vê a mesma coisa. O texto fala que o Golias ele falou a mesma coisa, só que a ótica de Davi é diferente. Por quê? Porque Davi já tinha o Espírito Santo de Deus, ele já tinha uma visão da fé. E o texto vai dizer pelo menos por 3 vezes que Davi pergunta: o que mesmo vai receber quem vencer esse homem? Incircunciso? Olha a diferença. Eles estão olhando e estão vendo o gigante, aquilo que eles não podem vencer na ótica dele. Davi está olhando e está vendo o incircunciso, ou seja, aquilo que não tem aliança com Deus. Por quê? Porque aquilo que não tem aliança com Deus não pode te derrotar, não pode te paralisar. Pelo contrário, mas é o que Deus vai usar para você prosperar, crescer e cantar o hino da vitória e vencer. Aleluia. Só que para isso você tem que pegar esta palavra: o Senhor é comigo e por isso eu vou. Amém? Glória a Deus. Esta é a primeira parte. A segunda parte, o texto diz, ele fala, né? Varão valoroso. E como eu disse, o varão valoroso, né? O homem de valor, ele se define pelas características que ele carrega. Como eu falei, eu tenho estudado muito a questão das instruções bíblicas, por causa de uma palavra que eu li, onde Paulo, ele vai falar para Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus, e ela serve para ensino, repreensão, correção e instrução. Quando eu recebi esta palavra, eu comecei a entender que a Bíblia é um manual de instrução para eu ter uma vida de resultado. Só que aqui tem algo que muitas das vezes paralisa nós e nos impede de vencer. Porque as instruções bíblicas, muitas das vezes, se não todas, vai contra a nossa vontade. É difícil praticá-lo. É mais fácil você querer simplesmente tomar posse de uma palavra, no ato profético, e esperar sem fazer nada. Muitas das vezes nós não entendemos e até questionamos por que pessoas que nem servem a Deus como nós, não é tão espiritual como nós, mas por que prospera mais? Porque tem mais resultado. Eu estou falando aqui no ambiente natural, tá, irmãos? Tem mais resultado, não estou falando de salvação, mas tem mais resultados materialmente falando. Mas se você observar, analisar, elas mesmo sem conhecer Deus, estão cumprindo princípios bíblicos, estão seguindo as instruções. E nesse decorrer desses 10 anos, por coincidência, não digo coincidência, mas eu digo, creio que foi o Espírito Santo que preparou. No início desse mês eu preparei uma palestra para o nosso curso online que nós damos, que fala sobre os 10 códigos de valor. Ou seja, de uma pessoa de valor. E logo depois eu recebi um tema que fala homem valoroso, homem de valor. E na hora eu entendi, pedi Deus para confirmar se ele queria que eu aplicasse esses 10 códigos. É os códigos de valor. Irmãos, vou aplicar rapidamente, mas você tem que entender. De repente vai ser uma mensagem, algo que não vai fazer você glorificar muito, né? Viver aqui um momento muito forte, mas eu tenho certeza que se você atualizar esses códigos na tua vida, em breve você vai estar aqui dando testemunho do que Deus vai fazer na tua vida. Porque Deus ele é fiel na tua palavra. Deus ele entende e conhece muito bem, ele sabe. Eu costumo dizer que a Bíblia é como Deus é o Criador, Deus nos criou. E a Bíblia
aqui esses 10 códigos são totalmente bíblicos, que vai verdadeiramente fazer você crescer e ter uma vida de resultado e transformar a vida das outras pessoas. O primeiro código é a oração. Irmãos, nós temos tudo que nós podemos fazer na nossa vida. Nós temos que orar, buscar a resposta de Deus, buscar a direção de Deus. Porém, a Bíblia fala que muitas das vezes nós não recebemos na oração porque pedimos, não sabemos orar. Só que se você buscar a palavra de Deus, tu vai ver que o próprio Jesus, ele ensina. Ele nos ensina a orar. E eu separo, eu não vou fazer a aplicação porque é longa, mas pelo menos 5 coisas que você tem que trazer para a sua oração. Primeiro, que é primordial, é a fé. Não tem como você orar sem fé, porque a fé é o que vai te ligar espiritualmente com Deus, né? A fé é o que vai fazer você acreditar naquilo que o Espírito Santo vai falar no teu coração através da oração. Então, o primeiro ponto, quando você for orar, você tem que ter fé. Mas fé não é fé pequena não, irmãos, porque a Bíblia não autoriza a gente ter fé pequena não. É fé crescente. Fé que sempre está sendo semeada e crescendo pela palavra de Deus. É esta fé que Deus quer que nós temos. Segundo, todos esses é o próprio Jesus que ensina. Constância. Você não pode cessar, você não pode desanimar. Você tem que ser insistente na tua oração. Terceiro ponto, secreto. É criar um ambiente de intimidade com o teu Deus na oração, para poder ter uma sensibilidade de ouvir a voz dele. Quarto, fontes da palavra. Isso é muito importante, irmãos. Por isso que você tem que se encher da palavra de Deus. Porque na oração, quando você tem a fonte que vem diretamente do trono de Deus, aí nós vamos por quinto ponto. Porque se você tem essa fonte, a sua oração vai ser alinhada com a vontade de Deus. E quando a sua oração é alinhada com a vontade de Deus, acontece. Quer ver um exemplo? Ana, ela está subindo para o templo anos e anos, e está pedindo a Deus um filho. Mas, até então ela está pedindo para quê? Para ela ser honrada na casa dela, para ela de repente se vingar da sua rival, né, como o texto diz. Ela está pedindo nesse sentido. Porém o texto vai dizer que chega um ano, que ela muda a sua oração. E ela pede a Deus um filho varão. E se Deus concedesse, ela devolveria para Deus. Entende isso aqui? Nós estamos falando do período da história que Deus estava precisando de alguém para ele levantar, para ser um juiz, um profeta, um sacerdote. Quando Ana fala que se ele desse um filho a ela varão, ela devolveria a ele, ela está alinhando a vontade dela com a vontade de Deus. E quando ela lê o texto, vai dizer que Deus honra ela, e ela tem um filho, ela cumpre o propósito, e ela tem mais 5. Porque é isso que acontece quando tu é fiel a Deus. Além daquilo que você pede, Ele acrescenta muito mais na tua vida. Então o primeiro ponto é alinhar a tua oração com a vontade de Deus. O segundo código, o primeiro código é a oração. Atualiza isso. O segundo código é semear. Tu tem que entender que toda a Bíblia e Deus é muito fiel a essa questão do semear. Só que você tem que tomar muito cuidado. Que Deus ele é fiel tanto à questão de semear, porque se você semear coisas boas, tu vai colher coisas boas. Se você semear coisas ruins, a colheita vai ser ruim. Porém, quando você semeia, segundo a vontade de Deus, debaixo da obediência a Deus, coisas boas, você colhe muito mais do que você espera. Porque Deus potencializa a sua semente. Está entendendo isso aqui, irmão? Semear é você olhar, independente do cenário. O cenário pode estar dizendo, não dá para semear nada porque não vai crescer, não vai dar fruto, mas porque você conhece o Deus que você serve, que diz na tua palavra que está contigo, você semeia. Quer ver outro exemplo? Isaac, ele decide descer para o Egito. Deus fala, não desce, fica onde você está. Só que onde ele está, ninguém está semeando porque a terra está no período que não tem chuva, não está produzindo nada. Mas ele entende, se eu estou debaixo de obediência à vontade de Deus, eu vou semear. E o texto vai dizer que ele colhe 100 vezes mais. Porque assim é o Deus ao qual você serve. Amém? Segundo ponto, semear. Isso aqui, irmão, só pode para você não colocar em prática aqui não, colocar lá fora, na tua vida. Os resultados vão aparecer. Terceiro, tempo e oportunidade. Salomão ele vai dizer que não é a força, nem sempre é a força, a velocidade, o entendimento ou a quantidade de dinheiro que você tem, não é nada disso. O que te faz vitorioso é você aproveitar o tempo e a oportunidade que
todo. Ou seja, o terceiro código, ficar atento às oportunidades que Deus dá. Seja pequena ou grande, porque você entende que ainda que a oportunidade seja pequena, o Deus que você serve é especialista em transformar aquilo que é pequeno em coisa grande, em honrar aquele que é fiel no pouco e colocar no muito. Entendeu aqui? Aproveite agora, a partir de hoje, cada tempo e oportunidade que Deus te dá, para você poder semear e ter uma direção de Deus e viver coisas grandes debaixo da vontade dele. Terceiro, quarto, é diligência. O próprio Salomão vai dizer, vê o homem diligente em seus negócios, ele assenta na mesa de reis. Entende isso aqui? Diligência é tudo aquilo que vier na tua mão, tu fazer com zelo, com amor, querendo que aquilo dê certo, independente do que for. Se é aquilo, se é um tempo, uma oportunidade de Deus para a tua vida, veio até você, tu tem que ser diligente. Por quê? Ainda pessoas estão vendo, que pode te colocar em lugares maiores. Isso significa mesa de reis. Pessoas que podem te tirar daquele ambiente e colocar em um lugar muito maior. E o melhor de tudo, Deus está observando. Aleluia. E Ele tem todo o poder e toda a autoridade para te colocar em lugares altos. Pegou até aqui? Então seja diligente. Aleluia. Chegou para você fazer, dê o seu melhor. Irmãos, eu falei, é confronto. É difícil. De repente a gente vê, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou dar meu melhor? Não vou dar, mas dê. Porque isso é bíblico, é um princípio bíblico. E Deus, Ele é fiel à tua palavra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro ponto importante, generosidade. Vou ler aqui rapidamente 3 textos, olha o que diz a palavra de Deus. Ao que distribui, mais lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. Ou seja, quando você distribui, generoso, ele tem uma inversão econômica, porque Deus está no negócio da generosidade. Quanto mais ele dá, mais ele recebe de Deus. Pegou isso aqui? Provérbios 11, 24. Agora, o Salmo 37 que diz: eu fui jovem e agora eu sou velho. Ainda assim eu não vi o justo abandonado, nem sua semente mendigar o pão. Ele é sempre misericordioso e empresta, e sua semente é abençoada. Ou seja, vale a pena, irmãos. Tu pode não ser retribuído até de repente pelas pessoas a qual tu está sendo generoso, mas com certeza Deus, Ele vai te recompensar por isso. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O outro código, que Salomão também vai dizer que tudo que vier em tuas mãos para fazer, faça conforme a sua força. Isso aqui foi um que bate com o texto de Gideão, porque o anjo do Senhor ali, Deus, ele vai falar: Gideão, vai na sua força. E Salomão, ele fala: faça conforme a sua força, tudo que vier nas suas mãos para fazer. Veja bem, ele está falando conforme as suas forças, seja pequena ou grande. O que interessa para Deus é você usar a sua força. Até porque a palavra de Deus diz que Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, ainda que nós tivermos pouca força, é o poder dele que vai se aperfeiçoar. Ele não está interessado em pessoas fortes ou fracas, mas sim pessoas que estão dispostas a usar toda a força que Ele já nos deu para fazer aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para fazer. Irmãos, esses códigos aqui, ele é tão poderoso que eu não falo só porque eu li, mas eu vivo isso, eu procuro praticar todos esses códigos. Eu falei 10 anos estudando eles e tentando colocar em prática. Isso aqui é tão poderoso que serve para todas as áreas da tua vida. É no trabalho, é na igreja, fazer com sua força. Tudo que vier na tua mão, é na tua família, no teu lar, nos seus parentes, na igreja, ajudando os irmãos, aquilo que vem na tua mão fazer, no trabalho também, tudo. A palavra de Deus diz: tudo que vier em tuas mãos para fazer, faça com toda a tua força. Amém? Glória a Deus. Outro código importante, isso aqui é um padrão bíblico. Todas as pessoas que foram entregues governos em suas mãos foram pessoas que resolveram problemas. Isso aqui vai muito contra nós, porque a primeira coisa que nós falamos é o quê? Estou correndo de problemas. Mas o princípio bíblico é você ser um resolvedor de problemas. E não é só os seus não, é dos outros também. Se tu carrega a sabedoria de Deus, se você carrega os ensinamentos da palavra,
Aleluia. E qual é o resultado disso? O governo é entregue em suas mãos. Basta olhar para a Bíblia, irmãos. O que eu estou falando aqui é bíblico. José, Daniel, Davi, todos eles resolveram o problema de pessoas que estavam precisando ser resolvido. E por isso tiveram governos entregues em suas mãos. Então você quer que Deus confie coisas grandes nas tuas mãos? Quer que Deus coloque coisas de excelência na tua mão? Então seja um resolvedor de problema. Não corra do problema. Eu digo, irmãos, nós não vamos arrumar problema. Nós vamos resolver os problemas que Deus nos dá a oportunidade de resolver. Porque se Ele colocou diante de ti, você como um servo de Deus, que carrega a autoridade de Cristo, você é capaz de resolver e fazer a diferença. Então, seja um resolvedor de problemas. Aleluia, glória a Deus. Agora aqui um princípio que o próprio Jesus ensina: fazer mais do que é pedido. Irmãos, isso aqui, até o meio empresarial mesmo, eles já identificaram isso. As pessoas hoje em dia, elas não fazem nem aquilo que elas são pagas para fazer. Ou seja, se você fazer o que é pedido, você já está acima da média da maioria. Porque a maioria não faz nem o que é pedido. Só que Jesus, ele vai mais profundo. Se você só faz o que é pedido, você é um servo inútil. Jesus vai falar na palavra. Ou seja, quando você faz mais do que é pedido, aleluia, você entra em destaque. Mas de repente você vai pensar: mas se eu fazer, ninguém está olhando, ninguém valoriza. Ainda que o homem não valorizar, o teu Deus vai te valorizar. Aleluia. E eu creio, irmãos, eu creio não, na verdade eu tenho visto, aleluia, muitas pessoas que têm poder executivo, elas sempre estão analisando. E pessoas que fazem mais do que é pedido têm sido promovidas. Aleluia. Por um tempo eu trabalhei no meio e eu ficava bem próximo das pessoas que tinham esse poder de contratar, de mandar embora. E muitas das vezes eu vi, para contratar uma pessoa, elas não olhavam os currículos não, que era entregue não. Elas procuravam saber quem estava dando resultado nas outras empresas e ofereciam um salário maior. Aleluia. Então, ainda que aquelas pessoas que não estão ali não estão reconhecendo, pode ter outras pessoas que vai mudar a tua história, que vai reconhecer. E se não, o teu Deus já está reconhecendo e ele já tem um tempo, um ambiente, um lugar para te colocar separado. Só que o que eu tenho que fazer? Permanecer cumprindo os princípios da palavra de Deus. Aleluia. Penúltimo, nós já vamos orar rapidinho. É recomeçar. Isso aqui é muito difícil, irmãos, porque nós temos que entender isso. Isso aqui, se eu não tivesse entendido isso, hoje eu não estaria aqui. Que é, sempre que for preciso, tirar força, ainda que não tenha, né? Mas pedir força a Deus e dar um passo de recomeçar. Nós precisamos entender isso, porque muitas das vezes o vento das tempestades, os levantes do inimigo vai nos derrubar. E se nós não entendermos que o nosso Deus, ele é um Deus especialista em recomeço e que sempre está disposto a recomeçar algo novo na nossa vida, eu não estou falando que ele é um Deus justo, então as consequências dos seus erros tu vai colher, porque ele é um Deus justo. Mas isso não te impede de viver algo novo com Deus. Basta olhar a vida das pessoas. Os personagens bíblicos, o Davi cometeu um erro terrível, mas Deus reiniciou algo novo na vida dele. As consequências veio, mas não impediu dele viver algo novo com Deus. Nós vemos também, tem vezes que a tragédia que nos leva a recomeçar, né? A história de Ruth, todo aquele ambiente de luta, ela tinha tudo para desistir, para retroceder, só que ela optou em fazer uma aliança com Deus, e Deus recomeçou algo grandioso na vida dela, a tal ponto dela entrar na árvore genealógica do nosso Salvador Jesus Cristo. Tu tem ideia disso? Uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, mas que estava num ambiente de luto, né? Perdeu seu marido, seu sogro, seu cunhado, tinha a oportunidade de desistir, de voltar atrás do seu passado, mas ela fez uma aliança com Deus e teve uma trajetória de ser fiel às oportunidades que Deus deu, e Deus usou ela para alcançar a minha e a tua vida, porque ela está na árvore genealógica de Jesus Cristo, e é esse Deus que você serve. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Esse se renovar
é reiniciar, é algo novo de Deus. A Bíblia fala que Deus tem algo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem desceu ao coração do homem, mas Ele tem separado para nós, é novidade de Deus. Então, irmãos, todas as vezes que o cenário dizer para você desistir, que não tem jeito de recomeçar, lembre, o teu Deus é um Deus especialista em recomeço. E enquanto Ele pode ser achado e buscado, Ele tem um recomeço para a tua vida. Não deixa os acontecimentos da vida te dizer que você não tem valor, que você não tem mais chance de viver as coisas de Deus, porque isso é mentira de Satanás contra mim e contra a tua vida. Porque enquanto Deus ainda está presente, aleluia, na terra, por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o recomeço é um código. Eu falei espiritualmente, mas também isso serve para a vida material. Todas as vezes, né, que você precisar recomeçar, não desista, arranque força e recomeça, porque com certeza o que te espera é muito maior do que você está vivendo hoje. E o último, que é primordial, que vai te brindar de todos esses pontos negativos que nós falamos aqui, como alguém não reconhecer, alguém não valorizar, pessoas criticar porque você está fazendo diferente. Esse último código te brinda de tudo e é o combustível para você cumprir todos eles. Que a palavra de Deus diz: tudo que você fizer, faça para Deus. Se você atualizar esse código aqui, aleluia, você fica blindado de toda a investida do inimigo na tua mente. Porque, mas eu estou fazendo, fulano não está reconhecendo, mas eu estou fazendo para Deus e eu sei que Ele reconhece. Aleluia. Mas eu estou fazendo e não estou vendo o resultado agora, então eu vou desistir, vou parar. Não, se eu estou fazendo para Deus, o resultado já está me esperando lá na frente. Por que é isso, irmãos? Sabe por que hoje em dia muito está sendo falado que aquilo que Deus tem para você já está pronto? É porque eles entenderam que Deus, ele tem todo o poder, toda a autoridade, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Ou seja, o que Ele decidiu preparar para você já está pronto. Então o que falta eu receber? É eu fazer a minha parte. Sabe qual é a definição de fé para mim? A Bíblia diz, né? A fé é o fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Entende isso aqui? Aqui está falando de dois ambientes. Primeiro, o fundamento daquilo que eu espero. Aqui está falando de uma fé natural, porque eu espero, eu tomo uma ação, mas ela também é a certeza daquilo que não vê. Aqui é um ambiente sobrenatural, porque mesmo que eu não veja as possibilidades de acontecer aquilo, eu também tomo uma ação, porque eu conheço o Deus o qual eu servo. Sim.